Olá pessoal, professor Ataúfo de Matemática da Escola Técnica Estadual do município da Escada, e essa aula é sobre sequências, né? E em seguida vamos começar a trabalhar sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Então, em especial para todo aluno da rede estadual, um colega professor que quer indicar essa aula de sequência, né, de PA e PG, para ajudar aí nossos queridos alunos nas aulas online, para assistir, tirar dúvida através do canal no YouTube, no nosso canal Professor Ataúfo. E vamos iniciar com sequências, né? Sequências numéricas, que vem uma ideia antes de iniciar a parte de progressão aritmética e geométrica. O assunto é esse. Então, nós temos, para iniciar uma sequência, como o nome já está falando, né? Sequência numérica, é uma sequência que envolve sequência de números, né? Vamos dizer assim. Só que obedecendo o que nós chamamos de lei de formação. É uma lei que vai obedecer à sequência numérica, né? Então, assim, vamos ter aqui alguns exemplos. Você vai entender o que seria essa lei de informação. Lendo aqui a teoria, diz que as sequências em que os termos se sucedem, ou seja, é um após o outro, obedecendo a certa regra, obedecendo uma regra. Essa regra é justamente o que é a lei de formação. Isto é, aquelas que têm uma lei de formação. Essa lei de formação é justamente as regras, né? As regras. Qual é a regra a ser obedecida? Esta pode ser apresentada de três maneiras. Então, tem três maneiras que podem ser observadas essas leis de formação, essas regras. Primeira maneira, através de uma fórmula de recorrência, né? O que seria essa fórmula de recorrência? Olha aí, meu aluno, acorda aí, vamos acordar. São dadas duas regras, uma para identificar o primeiro termo, aqui ó, que eu chamo de primeiro termo, eu vou chamar de AI, nesse caso aqui eu posso chamar de A1, tá? E a outra para calcular cada termo seguinte, que eu vou chamar de AN, a partir do antecedente, a partir do anterior. Exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Escrever a sequência finita, olha, eu quero uma sequência finita, ou seja, uma sequência com início e fim, cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. Ele fala que o A1 é igual a 2, ou seja, o primeiro termo tem que ser 2. Lembre que o A1 é o primeiro termo da sequência, assim como o A2 é o segundo termo da sequência, o A3 é o terceiro termo da sequência e assim sucessivamente. E ele fala que eu tenho aqui uma lei de formação, que é essa aqui, ó. AN é igual a AN menos 1 mais 3. E ele dá aqui uma condição para qualquer, ou para todo N, que pertence a esse conjunto 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que quer dizer isso, professor? O N, eu tenho que vir aqui na minha lei de formação, que é essa aqui, ó, e no lugar do N colocar 2, para ver o que fica. Vamos lá, vamos fazer? Então vem aqui, ó, AN, então no caso não é AN, é A2. Então ficaria A2 igual, aí aqui, ó, A, tá vendo? A, N menos 1, então é 2 menos 1. Ok? Ó, mais 3. O mais 3 aqui em cima. Mais 3. Então fica o A2, calculando o segundo termo, vai ser igual o A2 menos 1 dá 1. Então é igual o A1 mais 3. Ou seja, para calcular o A2, é só pegar o A1, que é o que vem antes dele, e somar com 3. Então A2 nada mais é que o A1. E quem é o A1? O A1 está aqui, ó. O A1, ó, vale 2, está aqui em cima. Ah, tá. Então fica 2 mais 3, que dá igual a 5. Então o A2 vale 5, que é o que tem aqui, ó, pessoal. Então aqui eu consigo fazer todas as leis de formação. Eu consigo, através da lei de formação, achar todos os valores. Então, se eu tenho o A2, eu vou achar o A3, o A4, o A5 e o A6. Por que eu vou até o A6? Porque aqui, ó, ele pede para fazer o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. E se você observar, a partir daqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês, ó. A partir daqui, ó, você já observa que um termo nada mais é que o seu anterior mais 3.
É só estar somando mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, se você pegar, ó, 5 mais 3, dá 8. 8 mais 3, dá 11. 11 mais 3, dá 14. 14 mais 3, dá 17. Ou fazer cálculo por cálculo. Tá certo? Então, você consegue fazer a sequência finita aplicando, substituindo os valores. Ok, pessoal? Isso é através da fórmula de recorrência. Então, a minha sequência está aqui, ó, respondida, né? O primeiro termo foi 2, que é o A1, ó, tá aqui ele, ó. O segundo termo foi 5, que eu achei aqui, ó, e assim por diante, ó, 5, 8, 11, 14, 17, ok? Isso aqui seria a resposta. Seria a minha sequência finita, né? Com esses 6 termos, ok? Um outro exemplo, né? Ele diz o seguinte, observa a lei de formação, ó. Observa aqui, ó. O B1 vale 1. E o BN é 3 vezes BN menos 1. Mesma coisa, para N maior ou igual a 2. Então, aqui ele já quer uma sequência infinita, né? A gente chama de G infinita, não tem fim, né? Então, vamos lá. Vou pegar essa formulazinha aqui, ó, que é a lei de formação, e vou colocar no lugar do N quem? 2. Então, fica B2 é igual a 3 vezes B, olha, N menos 1, então é 2 menos 1. Então, B2 é igual a 3 vezes 2 menos 1, 1. Aí você já observa, presta atenção, ó, meus queridos, B2 é 3 vezes B1. Ou seja, um termo é igual a 3 vezes o seu anterior. Porque o anterior a B2 não é B1. Então, possivelmente, B3 é 3 vezes B2. B4 é 3 vezes B3. É sempre 3 vezes o seu anterior. Então, veja, B2, ó, como ficaria? 3 vezes, professor, mas quem é B1? B1 está aqui, ó, pessoal, é 1, ó. B1 é 1, ó. Ah, tá. Então, B2 vai ser igual a quem? 3 vezes 1, 3. Então, B2 dá igual a 3, que está aqui, ó, respondido, ó. E se você já começa a observar que o termo seguinte é 3 vezes o anterior, então, de cara, quem seria B3? Seria 3 vezes B2. Porque aqui fez eu observar isso. Então, é só fazer, ó, 3 vezes B2, que é 3, 3 vezes 3, 9. Ó, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá vendo aí? Então, você tem uma sequência infinita. Não tem fim. Então, eu posso parar por aqui e posso colocar a reticência, né? Ó. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Depois, 3. Depois, 9, 27, 81. Reticências para dizer que é uma sequência infinita. Então, isso aqui é uma forma da gente achar uma sequência. Ok, pessoal? É a forma chamada de fórmula de recorrência. Tá certo? Isso é uma maneira. Outra maneira é você expressando cada termo em função da sua posição. A posição, que posição ele fala? Se é o primeiro termo, se é o segundo termo, terceiro termo, quarto e assim por diante. Vamos ver um exemplo? Escrever a sequência finita cujos termos obedecem à lei. A n é igual a 2 elevado a n. Observe que aqui ele não diz o valor de A1. A1 vale tanto, ele não diz. Ele diz que esse n ele pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4. Então esse n vale 1. Ora, esse n vai valer 2. Esse n vai valer 3. E esse n vale 4. Como é que eu faço? É só observar aqui, pessoal. Tá até respondido. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar essa lei de formação, ó. Botar A1 no lugar do N, eu posso botar 1. É igual a 2 elevado a 1. E quanto é que é 2 elevado a 1? 2. Tá aqui, ó. E o A2? Ah, o A2 é 2 elevado a 2. E quanto é que é 2 ao quadrado? 4. Tá aqui, ó. E assim por diante, ó. O A3, que é o AN, né? É igual a 2 elevado a 3, que dá quanto? 2. A terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, tá aqui. E o A4 é 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, quem é a sequência? 2, 4, 8, 16. Essa sequência F é uma sequência que é definida em função da posição. Aí, ó,
o N1, o N2, o N3, o N4. Olhe que a diferença dessa forma para outra forma é que aqui não traz o valor de A1. Aqui ele disse que dá o valor de AN e você tem que trocar o N por 1 para achar o A1. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, volta no vídeo, pergunta, ou aqui ou em sala de aula, quem for meu aluno. E quem não for meu aluno presencial, pergunta nos comentários. Aqui tem outro exemplo, ó. Escrever os 5 termos iniciais. Aqui eu estou pedindo para fazer os 5 termos iniciais através dessa lei aqui, ó. Para N, todo N que pertence aos naturais não nulos. Eu até comentei em sala de aula, ó, esse asterisco, né? Lembrando, quem são os naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, sucessivamente, infinito. E quando tem aqui esse asterisco, eu vou e tiro 0. São os naturais sem o 0. Então, o N, esse valor aqui de N, ó, ele pode ser quem? Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então, eu vou aqui na formulazinha, ó, e no lugar do Nzinho aqui, eu boto 1. Vou começar com 1. Tá certo? Então, fica B, 1 é igual a 3 vezes N. Aqui é vezes, viu, pessoal? 3N é 3 vezes N. Então, é 3 vezes 1. Mais 1. Né? Aí eu faço 3 vezes 1, 3. 3 mais 1 igual a 4. É o que tem aqui, ó, pessoal. Ó. O B2, vou nem fazer. É aqui, ó. 3 vezes 2. Porque não é B2, o N aqui não é 2. Então, no lugar desse N, bota 2. Então, fica 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. E assim eu faço sucessivamente. Por que eu paro, por exemplo, aqui no B5? Né? Ó, aqui, pessoal, eu paro no B5, porque ele quer escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita. Então, aqui, ó, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sequência infinita, tem que colocar reticência. Mas eu quero os 5 primeiros termos, tá certo? Então, o importante é você observar a lei de formação. Então, no lugar desse N, ó, eu posso colocar 1, como coloquei aqui. Eu posso colocar 2, como coloquei aqui. Posso colocar 3, como coloquei aqui. Colocar 4, colocar 5. Tá? Então, tem que obedecer essa lei de formação. E o quinto e a outra maneira, a terceira maneira, desculpa, é por propriedade dos termos. Essa aqui eu diria que é a maneira, assim, das 3, a menos usada. Menos usada. É importante, claro, mas é menos usada. Dificilmente você vai encontrar uma questão que peça para você trabalhar com a propriedade dos termos. Eu dou a dica a vocês. Estudem, se dediquem muito na primeira maneira e na segunda maneira. Na primeira, fórmula de recorrência, vamos trabalhar bastante isso aqui. E na expressão cada termo em função de sua posição, tá certo? Aqui, propriedade dos termos não é muito usada, não. Vamos só fazer para vocês terem uma ideia como é que funciona. Ele dá um texto, dá uma propriedade. Escrever a sequência finita F de 6 termos, em que cada termo é igual ao número de divisores inteiros do respectivo índice. É até chato de entender, mas vamos lá. Se são 6 termos, vamos tentar entender isso aqui. Se são 6 termos, pessoal, se são 6 termos, entendam que é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. São 6 termos. Beleza. Aí ele fala que cada termo é o número de divisores dos seus índices. O termo A1, quem é o índice? O índice é 1. Isso é chamado de índice, certo? Aí eu pergunto, quem são os divisores inteiros de 1? É 1 em menos 1. 1 em menos 1. São os divisores inteiros de 1. Então, são quantos divisores? 2. Aí, por isso que o A1 é 2. É até chato, né? Mas, o A2. O A2, quem é o índice? O índice é 2. Aqui eu faço, ó, quem são os divisores inteiros de 2? É o 1, o menos 1, o 2 e o menos 2. E dá 4 divisores. 1, 2, 3, 4. É por isso que o A2 é quanto? 4. E assim por diante. O A3, o A4, o A5 e o A6. Tá certo?
Eu só expliquei para vocês que existe, mas como eu falei, a gente vai se deter mais nos dois primeiros casos, tá certo, pessoal? E com isso a gente vai finalizar o segundo exemplo, ó, escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, formada pelos números primos positivos. Quem são os primos, números primos? Primeiro número primo, 2, que é o único número par que é primo. 3, 5, 7, 11. Lembrando que o número primo é aquele número que é dividido por 1 e por ele mesmo. Quem seria o próximo aqui? Teria 13, né? 17, 19. Mas ele quer só os 5 primeiros. Então, essa é a teoria de sequência. Aí no próximo vídeo a gente vai estudar, vamos ver os exercícios. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Assiste esse vídeo todo até o final. Curta, comente, compartilhe com seus colegas, tá certo? E vamos passar para o segundo vídeo, que é só os exercícios. Forte abraço.